que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Feliz Páscoa. Digo Feliz Páscoa porque nós ainda estamos na 8ª de Páscoa e hoje é Páscoa para nós. Festa da vitória de Cristo contra a morte. Hoje, nesse segundo domingo da Páscoa, nós meditaremos um belo Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 31, onde meditaremos a figura do ressuscitado, mas sobretudo a posição do discípulo, de um modo especial de Tomé, aquele discípulo que não creu porque não estava presente no momento da revelação do ressuscitado no meio da comunidade. Mas ao mesmo tempo, Tomé é um grande discípulo, porque ele revela na sua figura aquele homem que busca e buscou o conhecimento da verdade, buscou fazer uma experiência de Cristo ressuscitado, queria tocar o Cristo, tocar as suas chagas. É belo notar todo este contexto da ressurreição como uma vitória sobre a morte. E este fato, esta vitória sobre a morte, que aconteceu no sepulcro, que se tornou vazio, ela vai se perpassando durante a história, em todos aqueles que fazem a experiência do Cristo ressuscitado em sua vida. A passagem de hoje acontece no cenáculo, lugar onde vivia a primeira comunidade primitiva, apostólica, onde se reuniam. Hoje, infelizmente, ela é uma mesquita, está nas mãos dos muçulmanos. Quando entraram na Terra Santa, tomaram este lugar à força e com o derramamento de muito sangue das mãos dos cristãos, dos católicos. E neste Evangelho nós vemos que existem 3 personagens principais. O primeiro personagem, o centro, é o Cristo, o ressuscitado, símbolo e é a vida nova dada aos seus discípulos. O segundo personagem são os discípulos, inclusive Tomé, aqueles que estão com medo, fechados ali no cenáculo, com medo dos judeus, ainda não tinham ressuscitado para a nova vida. E o terceiro personagem que aparece nesse evangelho são os próprios judeus, que não aceitam o mundo e a vida nova trazida por Cristo. Não aceitam até hoje. E dentre esses discípulos, o personagem principal é Tomé, chamado Dídimo, em grego Didimos, que significa gêmeos. Tomé, que na verdade é gêmeo de cada um de nós, que vive também na incredulidade. Mas Tomé, de ser um incrédulo, ele é homem de muitas qualidades. Ele se faz também gêmeo de Jesus e gêmeo dos irmãos, como nós veremos neste Evangelho. Vou proclamar o Evangelho de João 20, 19 a 31, e após a proclamação faremos uma
breve Lexio Divino, um breve comentário desse Evangelho nos preparando para esse segundo domingo de Páscoa. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes a mão e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estavam com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não ver a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas um incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus disse: "Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Irmãos e irmãs, essas são palavras de vida e da nossa salvação. É belo notar que os discípulos estavam reunidos no cenáculo e, diz o Evangelho, estavam fechados, com as portas fechadas por medo dos judeus. Os discípulos estavam totalmente naquela esfera do medo. E o medo, quando o homem ele sente medo, ele se bloqueia, ele não dá um passo adiante. Ele fica na defensiva. E Jesus, quantas vezes ele aparece no Evangelho e quantas vezes Deus mesmo se manifesta na história da salvação dizendo: "Não tenhais medo", porque diante das situações difíceis da nossa vida e diante das manifestações de Deus, o homem sempre diz para Deus: "Tenho medo." E a primeira palavra de Deus para o homem é esta: "Não tenhais medo." Nós não devemos ter medo. Os discípulos eles estavam com medo ainda porque eles não fizeram ainda a experiência do Cristo ressuscitado, da vida que vence a morte. Experiência esta que tantos mártires na história da igreja fizeram, porque se encontrando com Cristo, perceberam que Cristo já venceu, e se eu estou com Cristo, sou uma nova criatura. O mundo velho passou, e eu com Cristo já venci até a morte. Estavam fechados. E é interessante que Jesus, ele entrou, mesmo com as portas fechadas. Aqui nós vemos que para Deus nada é impossível. E que Jesus ele pode entrar em todos os nossos medos, para nos libertar, para nos dar um novo horizonte e uma vida nova. Os discípulos estavam com medo dos judeus, estavam com medo de serem mortos, embora os judeus não iam fazer nada para eles. Mas eles tinham medo de serem discípulos, de seguirem a Jesus. E Jesus vai ao encontro deles
E Jesus anuncia a paz. A paz esteja convosco. A paz que é a própria presença do Cristo, a própria graça, presença no meio da sua comunidade. E quando esses discípulos eles recebem esta presença, eles recebem o sopro do Espírito, de pessoas medrosas, eles passam a ser pessoas corajosas e que depois vão e anunciam a nova vida. A vida que eles experimentaram, a vida do Senhor ressuscitado, presente no seu coração, nos seus corações e presente na comunidade. Mas quantas vezes, irmãos, que nós, como os discípulos, vivemos com as portas fechadas? Muitas vezes, a nossa comunidade, as nossas comunidades, as nossas igrejas, os nossos grupos se fecham em si mesmas, com medo de se abrirem para o novo. Muitas vezes nós criamos tantas regras, isso também vale para a igreja, tantas constituições que engessam o poder do Espírito Santo, engessam as pessoas e, sobretudo, dão uma segurança para caminhar. Dão, mas ao mesmo tempo cria pessoas medrosas de se arriscarem para o novo, de se lançarem para o novo. Basta nós olharmos tantos grupos extremos, radicalistas, tradicionalistas dentro da igreja, que até hoje querem reanimar a vida de Lefebvre, que foi um cismático que não aceitou as diretrizes da igreja, que é depositária da fé. Por quê? Porque estão vivendo ainda no passado. Estão vivendo fechados em si mesmos, com medo de se abrirem para o novo. E o Espírito Santo é sempre novo, sempre recria. E faz nova todas as coisas. Não aceitam o Concílio Vaticano II e vêm por medo neste retorno ao passado. E assim se tornam cismáticos, porque perdem a comunhão com a igreja, com o Papa. Quantos que também se fecham em si mesmos porque têm medo de serem questionados. E é triste quando a própria igreja, a própria hierarquia, usa do seu poder em nome da obediência para não querer ser questionada, para não querer perder o seu privilégio, o seu pedestal, com medo do questionamento. Esse momento me recorda a figura do grande Papa Paulo VI, que levou o Concílio Vaticano II até o fim, mas um homem de tal liberdade que ele se deixava questionar por todos. Não queria logo impor a sua defesa, logo impor aquilo que ele pensava, embora era o Papa, mas escutava tudo aquilo que aqueles que estavam ao seu redor tinham a dizer. E é interessante notar que o próprio Papa Paulo VI, no Concílio Vaticano II, quando todos os cardeais estavam em Roma para discutir, os bispos, as problemáticas da igreja, ele não acompanhava nada com a sua presença física, mas ele colocou na sala dos discursos uma câmera, para ele poder ver e escutar tudo aquilo que estavam discutindo. Porque ele queria estar a par, ele queria saber todas as opiniões.
E ele sabia que a sua presença ali iria limitar aqueles homens, aqueles vistos, a dizerem tudo aquilo que eles queriam. Mas mesmo assim ele não fechou a igreja para o diálogo. E ele era o Papa. Um homem que se deixou questionar. E é triste ver que hoje nós vemos uma igreja onde os homens que exercem poder na igreja não estão exercendo para o serviço, mas para dominar. Homens que usam do seu poder e da força para calar aqueles mais fracos, que tem algo de importante também para dizer. Mas muitos não querem ser questionados, porque sabem que o questionamento também os levará a mudar de vida. E assim fecham e se fecham com medo do novo. Hoje nós vemos uma igreja que tem medo até de quem pensa. Não só a igreja, mas as nossas famílias, os nossos grupos. Muito diferente da posição de Jesus, que comia com todos, se deixava interpelar por todos e falava com todos. Como seria bom se a nossa igreja voltasse a ser mais apostólica? Se fala muito do amor, vivermos o amor, mas infelizmente nós exigimos isso dos outros. Para nós. Queremos ser amados, queremos receber este amor. Mas nós muitas vezes não damos este amor para os outros, porque nos sentimos melhores, nos sentimos donos da verdade, nos sentimos na razão. Queremos que o outro sempre venha até nós, mas nós vamos muito pouco ao encontro dos outros. Totalmente ao contrário de Jesus, que viu aqueles discípulos fechados em si mesmo com medos, e ele entrou e foi ao encontro. Não deu bronca, não gritou com ninguém, não fez escarcéu nenhum, agiu com o coração. A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Jesus, com as suas palavras, com os seus etos, traz esperança, dá vida aos discípulos. Jesus era muito sábio, nem manipulava os seus discípulos, deixava eles ser homens livres e os mandava para a frente na esperança. Os dava horizontes de esperança. Porque Jesus sabia que muitas vezes uma vida inteira de repreensões, de críticas, desanima. Jesus, ele entra e anuncia a paz. Depois de anunciar a paz, Jesus ele mostra as suas mãos e o seu lado. Mostra os sinais da vida, a ressurreição, da morte, da vida que venceu a morte. Esta entrada de Jesus no meio dos discípulos, ela também nos revela a nova forma de Jesus estar presente na sua comunidade. É o início de uma nova presença do ressuscitado. A presença do ressuscitado entre os irmãos.
Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os retiverdes, eles serão retidos. E Jesus que dê a esses discípulos o poder de perdoar. A confissão. Que é passada até hoje para nós, sacerdotes, pela imposição das mãos, que recebemos desde os apóstolos. Diferente de qualquer igreja evangélica, protestante, qualquer comunidade evangélica, qualquer seitinha, fundo de quintal e meia boca de garagem aberta nas ruas. Que não tem associação apostólica, que não tem a imposição das mãos, e a mais velha que nasceu depois de 1500. Não tem nenhuma continuação apostólica, criada por homens, para fazer a sua vontade, diferente da Igreja Católica. E nesse momento, diz o Evangelho que Tomé Dídimo, Tomé, que era um dos 12, não estava ali com eles quando Jesus veio. É interessante notar a figura de Tomé nesse contexto. Jesus aparece, dá esperança, dá o poder apostólico de perdoar, lhes traz a paz novamente ao coração, lhes pede para não ter medo, para iniciar uma nova vida, ressuscitada agora, guiada pelo poder do Espírito. E diz o Evangelho que Tomé não estava ali. E Tomé é chamado de Dídimo, de gêmeos, para mostrar que, e diz assim, que Tomé era um dos 12. E é interessante notar, porque no Evangelho, essas palavras era um dos 12, ela só é usada, esse termo só é usado para Judas, que era um dos 12, e para Pedro, que era um dos 12. Quer dizer, para Tomé, que era um dos 12. Assim nós vemos que o protótipo de discípulo aqui, neste contexto, é Judas e Tomé, que na verdade é a característica de todos os outros discípulos. Todos eram um dos 12, esses que estavam com Jesus. Mas de um modo especial a Bíblia apresenta, a Escritura, que Tomé era um dos 12 e Judas também era um dos 12. Para mostrar que todos esses 12, eles eram traidores como Judas e ao mesmo tempo eles eram descrentes como Tomé. Tomé então, que esse Didimós, em grego, que significa dídimo, significa gêmeos, Tomé então ele é o nosso irmão, o gêmeo de cada um de nós, que também traiu a Cristo com o seu pecado e também se torna descrente. Quantas vezes nós somos descrentes? Nós vemos tantos sinais, tantas graças diante de nós, mas ao mesmo tempo o nosso coração se torna duro. O nosso coração se torna sem fé. Nós não conseguimos olhar os sinais de morte, os sinais da vida. Nós interpretamos a vida como morte. Nós não conseguimos ver o depois. Ver que lá na frente tudo vai dar certo, se nós estamos com Cristo na nossa vida. Que a nossa vida não nos pertence, mas está nas mãos do Senhor. Quando nós nos tornamos descrentes porque vemos os sinais de Deus na vida dos outros e dizemos, mas na nossa nunca acontece nada. Mas Tomé, ele é gêmeo então de Judas, porque como Judas, ele se torna isolado da comunidade. A sua dor era tão grande depois da crucifixão que ele se afasta de toda a comunidade, ele se colocou à parte. Todos os discípulos estavam ali reunidos para estar juntos com Maria, sofrendo a sua dor. Tomé não. Tomé estava isolado. Isolado na sua própria depressão, na sua própria angústia, na sua própria dor. Longe dos irmãos.
Mas é interessante notar que Tomé também ele é gêmeo, irmão de Jesus. Porque no Evangelho é uma passagem que Tomé diz para Jesus: eu vou contigo morrer ao teu lado, Senhor. Quando Jesus ele vai entrar em uma cidade que não era bem aceito. Tomé é aquele irmão que possui um coração valente, uma coragem, que é dinâmico. Possui uma força interior para dar a vida por Jesus. Como Pedro, que também prometeu. Mas o problema é que toda esta força, toda esta coragem de Tomé, diante da decepção, da angústia, faz com que Tomé perca toda a sua energia e se torne um homem desesperado, sem esperança. Eu acho que Tomé existe no coração de cada um de nós. Assim nós vemos que Tomé ele é aquele intermédio, é aquele intermediário entre aqueles que viram o ressuscitado e aqueles que não viram. Mas é aquele homem que está, aquelas características que estão no nosso coração. E João coloca justamente a figura de Tomé neste Evangelho para explicar como a ressurreição acontece na vida daqueles que não tiveram oportunidade de ver o ressuscitado. Mostrando assim que a ressurreição, na verdade, que acontece na nossa vida, ela é uma passagem. Ela é uma ressurreição. Nós teremos sim o nosso corpo ressuscitado futuramente. Mas antes devemos passar por uma ressurreição do coração. Da desesperança para a esperança, da tristeza para a alegria, do desânimo para a força e para a coragem. Quando os discípulos eles encontram com Tomé do Evangelho, eles anunciam: vimos o Senhor. Como para dizer: nós fizemos uma experiência de Jesus na nossa vida. Ele não está morto, Ele ressuscitou. Vimos o Senhor. E Tomé, ele, diante disso, ele não acredita na vida nova que seus irmãos assumiram. Como nós muitas vezes que vemos a pessoa que comete um erro, um pecado, e rotulamos essa pessoa. E sempre quando essa pessoa faz algo de errado, nos vem à mente aquele pecado e aquele erro. E não acreditamos que a pessoa mudou. Por quê? Porque nós que não ressuscitamos. E jogamos na cara da pessoa sempre a mesma coisa. Falamos sempre a mesma coisa. Uma por soberba, porque nos sentimos melhor. E outra porque não perdoamos. Porque somos vingativos. E usamos muitas vezes a nossa força, o nosso poder, a nossa habilidade para destruir. E Jesus dizia, e para Jesus matar uma pessoa não é dar um tiro nela, mas se pode matar com as palavras. E nós, quantas vezes, em nome do nosso gênio, da nossa santa ira, da nossa lei, da nossa razão, matamos e destruímos o irmão. No Evangelho eu nunca vi Jesus com os pecadores os destruir por meio de suas palavras, chamando-os à conversão. Jesus fez sim isso,
com os mestres da lei, com os escribas e os fariseus, porque viviam a lei, mas não o amor. Agora, aqueles que estavam no pecado, Jesus sempre os chamou no amor. E Tomé lhe diz: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Essa palavra marca, na língua grega, é a palavra tipos. Significa impressão, marca. Tomé, ele tem um desejo de ver a marca, aquela impressão da crucifixão, o sinal, o selo do amor que venceu a morte, do amor por ele. Esta marca, ela nada mais é do que aquela marca do amor, uma ferida de amor que continua sempre aberta. É um mistério do amor. Continua sempre aberta para que todos os homens possam entrar nesta ferida, serem lavados nesse sangue, porque por suas chagas nós somos curados. É belo notar que Tomé ele quer fazer a experiência de mergulhar na marca, na ferida do amor de Cristo por ele. E 8 dias depois disto, diz o Evangelho, ou seja, neste domingo, 8 dias depois da ressurreição, Jesus aparece novamente, Tomé estava presente. E Jesus diz: a paz esteja convosco. Depois dizia Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não seja um incrédulo, Tomé, mas um fiel. Tomé ele crê, porque ele vê e porque ele toca. E Jesus disse, e Tomé diz: meu Senhor e meu Deus. Tomé faz a bela profissão de fé. Meu Senhor e meu Deus. E quantas vezes na nossa vida, irmãos, nós somos chamados a fazer essa profissão de fé diante do Senhor. Naqueles momentos terríveis de dor e de sofrimento, entrar em oração, fazer essa nova experiência da vida de ressuscitado, do ressuscitado, inclinar a nossa cabeça diante de todo o sofrimento, toda a dor e dizer: meu Senhor e meu Deus. E Jesus disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Esses bem-aventurados, irmãos, somos cada um de nós, que temos a fé na palavra e no testemunho dos primeiros que acreditaram, que nos comunicaram. Esta fé que nos é passada até hoje por meio da igreja, de uma forma contínua. Assim o Evangelho nos chama e nos convida a também vermos o Senhor como os discípulos. Vermos o Senhor entrar em experiência em relação com Ele, mudando a nossa vida, crendo no testemunho. E, sobretudo, a mergulharmos na marca
das feridas, na impressão do amor de Deus por nós. Que Nossa Senhora nos ajude a caminharmos nessa vida de ressuscitado, sabendo que, na linguagem de São Paulo, fazer a experiência do ressuscitado, ter uma vida de ressuscitado, é viver com Jesus. Vos deixo neste momento a bênção especial e materna da Gospel, Maria Rainha da Paz, e vos desejo uma boa semana e que o Senhor abençoe a vossa família, os vossos doentes, as vossas intenções nesse momento, o vosso corpo físico, psíquico. Abençoe toda a vossa vida espiritual, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permanecemos na paz.